até o 5º versículo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Então, eu vou pregar neste tema: as obras falam depois da morte. Ou a morte não impede das obras falarem. E Enoque, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Eu conheço um pastor que afirma que Enoque está morto. E vocês vão na igreja dele, pode ter certeza. Quase todos aqui já foram lá. Eu falo porque eu já discuti muito, sair faísca. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus trasladara. Visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho do que agradara a Deus. Agora veja bem, eu acho que o mínimo que o pastor tem que saber é ler, né? Saber que tem vírgula, tem interrogação, tem exclamação, tem ponto e 2 pontos. Esse é o básico da leitura, não é? A senhora escreve muito bem. A senhora fez o colégio completo? Eu olhei os seus escritos, escreve bem para a sua. Eu queria escrever melhor do que eu escrevo. Tá? Então, veja. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Certo? Tem uma vírgula, não tem? E não foi achado porque Deus o trasladara. E não foi achado porque Deus o raptou, trasladou. Agora é ponto e vírgula. Visto como antes da sua trasladação, alcançou o testemunho que agradara a Deus. Aí o indivíduo continua lendo e lê dessa maneira. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e galardoador que o buscam. Deixa eu ver aqui está a leitura. Está atrás. Não, a leitura é mais na frente. O versículo que está escrito assim: todos esses morreram sem alcançar a promessa. Qual versículo está isso aí? Você que... já achei. Não achei. 13. Aí, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Agora, ele chega no 13 aqui, ele fala que do 13 para trás todos morreram, que Enoque também morreu. Eu estou contando uma história de Policarpo, né? Que eu estava pescando, certo? E depois, no fim da história, eu ponho um ponto final. Depois, eu saí com a espingarda e matei um jacu. Quer dizer, você fala que eu estava pescando e pesquei um jacu, porque está na mesma leitura, só que eu pus ponto e mudei o assunto. Certo? Então, você está vendo aqui, no versículo 5, que Enoque foi trasladado, tem até ponto e vírgula. Lá no versículo 3 está dizendo
que todos esses morreram, mas não está incluindo Enoque aí. A Bíblia está dizendo que Enoque foi raptado. Olha, acho que o mínimo que a gente tem que saber é interpretar uma leitura. Interpretar uma leitura, tá? Como tem gente aí, né, que está pregando, eu vou falar domingo desse assunto, que vocês vão ver só como eles estão confundindo um ponto na Bíblia, lá de Apocalipse capítulo 20. Coisa simples, mas que complica as pessoas. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, de todo o nosso coração, porque o Senhor nos tem dado entendimento, conhecimento e revelação dos mistérios. Pai, eu oro nesta noite para que o Espírito do Senhor abra o nosso coração, nosso entendimento, e que isso aqui não seja para nós apenas mais um culto em nossa vida, que isso não seja, Senhor, apenas um lugar onde paramos e o que está sendo dito, o que está sendo falado não acrescenta nada em nossa vida. Eu espero que não tenha ninguém com este pensamento, com essa ideia, mas que todos estejam interessados em ouvir, em saber, em conhecer tudo que está nas Escrituras, porque está escrito, nos dias da voz do sétimo anjo, todo o mistério de Deus será cumprido. Senhor, se nós temos feito alguma confusão, o Espírito Santo está aqui para nos esclarecer. Senhor, nós oramos, aqui que nós não entendemos, Paulo disse que devemos orar para que Deus nos dê espírito de revelação e espírito de entendimento. Nós estamos confiantes, se nós desejamos, se nós queremos, o Espírito Santo, ele vem em nosso meio, quando a palavra está sendo pregada, para nos dar entendimento, para revelar o que está sendo pregado. E nós saímos depois de um culto dizer, certamente o Senhor falou comigo. E todas as vezes que nós nos assentamos aqui, nós cremos naquelas palavras que Paulo escreveu. Estamos assentados em lugares celestiais, em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós oramos, Pai, agradecidos por mais um dia, ter vida, ter saúde e ter a graça de vir adorar o Senhor ao redor da palavra. No precioso nome, bendito nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém, Senhor. Podem sentar, irmãos. Eu passei não sei, vocês receberam alguma, quem aqui recebeu alguma notificação do irmão Ivo? Não? Então, se o meu Ivo estiver ouvindo, eu passei para ele, dei um tema para ele. Vamos ter 2 horas de ensaio. É uma experiência. Primeiro a gente faz a coisa e vê se funciona direitinho, a gente continua. Vamos ter 2 horas de ensaio, porque em matéria de música aqui nós estamos dando tiro muito longe, sabe? Está difícil, está difícil. Então, veja bem, vai ter 2 horas de ensaio. 1 hora, eu vou dar um trabalho dinâmico para a juventude. E esta hora vai ser, eu escrevi o que ia falar, e eu saí de casa correndo, deixei todos os meus escritos em cima da mesa, as anotações, até a caneta esqueci hoje. Mas não é que eu estou ficando gaga, não, é que estava com pressa, esqueci por causa da pressa. Cheguei aqui, tudo que eu tinha escrito que ia pregar nessa noite, eu lembrei passagem da Bíblia e versículo escrevi aqui. Então não estou, viu minha mulher, não estou gaga não. Porque o que eu anotei em casa eu lembrei aqui, com exceção de algumas coisas. Com exceção de algumas coisas. Pois bem, falei com o Simon hoje, foi maior diálogo, né? God bless you. Ok, é isso aí. Eu disse, o teu ticket está pago, tá? Mandei para ele o localizador, e aí, tchau. Acabou o assunto nosso. Mas está bem, ele está chegando aqui dia 2. E vocês fazem, o Simon faz aniversário no dia 11 de novembro, isso? Isso mesmo. Tem uma agenda aí, vamos ver se fecha, eu estou com uma agenda, eu passo a agenda para vocês domingo aqui.
Mas ele vai sair dia 11 de Nairobi, vai para Seattle, depois, eu não gosto de falar Seattle não, eu não sei falar inglês direito, vou falar Seattle para quê? A palavra, uns falam grandes intelectuais, chama a cidade de Seattle. E outros falam Seattle. Quer perguntar para um professor de inglês, né? Seattle e Seattle. Ele é com T-L-L no fim, né? Seattle. Depois ele vai pregar lá e vai passar por Nova York, prega em Nova York e sai de Nova York no dia 1º de outubro, chega no dia 2 aqui. Aí chega no dia 2 aqui, vai ficar aqui até o dia 19 de novembro. Embarca de retorno, dia 19, para a terra dele. Ele é corajoso. Ficar um tempo desse todo fora de casa, viu? Oxi, só Deus sabe, né? Sair, deixa a cultura, a maneira de comer e tudo mais, né? E principalmente na América, né? Na América é muito difícil. Você tem que entrar na cultura deles, no esquema deles. Se você não entrar, você vai sofrer muito. Então é muito difícil. O Brasil é um povo tranquilo, né? O Brasil é todo mundo, sem problema, né? Nós temos um jeitinho para tudo aqui, né? Na América não é assim não. Pois bem, Moisés, Enoque foi trasladado e ninguém pode relatar as obras de Enoque. Foi um grande homem, fez uma grande obra e Deus terminou com Enoque com isso. E foi trasladado para não ver a morte e Deus para si o tomou e não fala das obras de Enoque. Então dificilmente se escreve sobre uma pessoa que Deus não falou tanto dela. Mas quando chega em Moisés, aí você pode falar muito sobre Moisés, porque Deus fez uma grande obra através de Moisés e ficou escrito que Moisés fez. Tanto é, o que me admira em Moisés foi dele escrever os 5 livros que é chamado de Pentateuco. E cada livro daquele que você encontra, de Gênesis até Deuteronômio, o título tem um motivo muito especial. O título, Êxodo, saída, libertação. Levítico, a lei, como o povo foi regido, estabelecido. Números, era a repetição e a contagem do povo e sobre a lei que já estava em Levítico. Deuteronômio, a repetição da lei, maldições e bênçãos, assim por diante. Isso é uma coisa bem abreviada. Mas estou lembrando uma coisa aqui, que na quarta-feira, antes de eu terminar, quando eu li uma passagem da Bíblia, eu vi que não tinha mais tempo para abrir o assunto, e eu tive que parar. Mas eu vou dar abreviadamente o seguinte: o Jardim do Éden tinha 4 rios, que saía de um rio, tá? Eufrates, Gion, e o outro rio, para aí, Eufrates, Gion e... Como é que é? O Tigre, que é o rio... o Tigre é o rio... Só mudou o nome por causa da língua. Isso, Pison. Mudou o nome por causa da língua, mas é o mesmo rio. Agora, esse rio, esses 4 rios, que saía de um, agora você não vai encontrar o nome da onde esses 4 rios saíram. Eles saíram de um grande rio, mas não fala o nome. Eufrates, Gion, Pison e o... Tem mais um? O Tigre, tá? Exato, os 4. E quando Nabucodonosor construiu a Babilônia, ele fez exatamente no modelo do Éden,
debaixo do trono saiu o grande rio Eufrates. É uma cidade amaldiçoada com o modelo do céu, Nabucodonosor, que era uma coisa monstruosa aquilo. Agora você lê no Apocalipse também que tem um rio que flui e que rega a cidade de Deus. Então aqueles 4 rios do Éden estavam apontando exatamente para a cidade celestial. E cada nome desses rios tinha um propósito, uma causa, e saía de um único rio. Então saía 4 braços de um único rio. Por isso que você vai encontrar no rio Tigre, aonde foi Daniel encontrou com o Senhor. O Senhor veio com Daniel, respondeu suas orações quando demorou 21 dias para a resposta. Você também encontra o rio Eufrates, é o rio mais falado na Bíblia, onde ficou preso 200.000 cavaleiros de Apocalipse, que foi solto nesta hora final. Então, cada rio daquele tem um propósito, tem uma causa. Se você lê tudo sobre ele, tem muitas especulações sobre ele. E o irmão não falou muito sobre eles, mas mostrou exatamente que tem o rio da vida no Apocalipse. E também tem a árvore da vida no Apocalipse, lá no capítulo 22. Como tinha esses rios no Éden, e também a árvore da vida estava no Éden. Quer dizer, Cristo estava no Éden. E aqueles rios fluíam e irrigava aquele jardim. Não tinha pecado, não tinha rio poluído, não tinha nada, até que esse rio, um dia mais tarde, serviu para Satanás fazer uma cidade semelhante à celestial, a cidade da Babilônia. Agora, você pode começar lá no livro de Gênesis, em Nimrod. Nimrod, ele tinha um propósito. E que todo o mundo ficasse subordinado a ele, e as nações pagassem tributo a ele, mas o objetivo dele era que a sua torre atingisse o céu. Ele era um estúpido, né? Ele era um descendente de Caim, bem de perto. Era um estúpido. Acontece que hoje só tem as cinzas. Só cinzas tem hoje da Torre de Babel. Se você tomar, porque Babel quer dizer uma religião confusa, que Nabucodonosor, ou seja, que Nimrod levantou. Aí você toma outra religião por um homem, primeiro homem, Adão. Adão fez uma religião, tá? Que foi seu avental. Não tem hoje nem cinza do avental de Adão. Você vem para a Babilônia, a grande Babilônia de Nabucodonosor. Hoje você não encontra, a não ser as ruínas da Babilônia. Agora, você pode ver tudo que o homem fez, sem ter autorização, direção e inspiração de Deus, deu em nada. O avental de Adão, a Torre de Babel, a Babilônia de Nabucodonosor, tudo isso se dissolveu no tempo. Mas se a gente voltar atrás e pegar as obras que Deus fez através dos homens que Ele chamou, elas são perpétuas. Elas permanecem para sempre. Aonde está os túmulos dos faraós? E aonde está o grande Ramsés dos dias de Moisés? Ramsés nunca mais surgiu em cena, nunca mais apareceu.
Mas Moisés apareceu. Moisés apareceu no Monte da Transfiguração. E as obras de Moisés, elas são eternas, porque não era Moisés, era Deus trabalhando num homem chamado Moisés. Agora, por que Moisés, um propósito, não sei se vocês pensaram sobre isso, por que Moisés, quando ele desceu do palácio de Faraó com 40 anos, para libertar os hebreus, por que ele não libertou os hebreus? Porque Moisés, ele era filho de escravos. Ele sendo uma figura de Cristo, um escravo não liberta o outro. Entenderam? Um escravo não liberta o outro. E ele era filho de Arão e de Joquebede. E eles eram escravos no Egito. E Deus tirou o seu escravo e fez tornar-se um peregrino na terra. Moisés tinha esquecido primeiramente da sua habilidade militar, do grande e potentoso homem que ele era diante de Faraó. Outra coisa que Moisés tinha esquecido, a escravidão do seu povo. Tinha Moisés esquecido de todos os hebreus, porque ele tinha agora em mente que ele não era o libertador, ele não foi chamado para ser o libertador. Mas o profeta diz que Deus estava limpando Moisés, tirando todo o espírito de escravidão de Moisés e todo o espírito de prepotência de Moisés, do grande militar, até que Moisés se adaptasse e acostumasse com a vida humilde de pastor. Quando Moisés tornou-se um pastor, ele disse: agora eu vou mostrar a Moisés as obras que eu vou fazer através de você. Mas primeiro ele teve que se tornar pastor. Agora, se as pessoas pensam que lá no vale de Jaboque foi Jacó que lutou, você está enganado. Porque quem luta pela causa da nossa alma é a nossa eleição. Se você não tem eleição, todos os ensinamentos que o irmão Brana enviou, Deus enviou através do irmão Brana, são meros ensinamentos. Você pode até gostar das coisas que o irmão Brana disse, mas quando eu gosto de uma coisa, não quer dizer que ela é minha. Eu posso gostar de muita coisa e não ter. Eu posso gostar muito dessa mensagem e não ter o espírito dela, porque o espírito dela é o Espírito Santo. Por outro lado, quando ele desceu no vale, quem lutou lá, sabe o que a palavra diz? Quer que eu repita para vocês verem? Como um príncipe lutaste com Deus. Então quem lutou não foi Jacó, foi um príncipe. Quem lutou para você chegar onde você chegou foi um príncipe. Esse príncipe que está dentro de você é Cristo, pelo batismo do Espírito Santo, pela sua eleição. Então, Deus não usa escravos para libertar escravo. Ele primeiro liberta o escravo. Primeiro liberta o homem, para depois o homem advogar em favor do povo. Jesus nunca foi escravo do pecado. Jesus, ele foi um homem livre. Deus habitava nele em plenitude. E por isso ele era um homem livre, para libertar esse escravo que está aqui. E aquele povo morreu no deserto. Sabe por quê que eles morreram no deserto? Eles morreram no deserto porque eles não tinham
se esquivado, abandonado o espírito de escravidão. Tanto é que a Bíblia diz que eles estavam no deserto, mas o coração deles estava no Egito. O coração deles estava lá no amassar do barro de Faraó e levantar cidades para ele. Eles não tinham, eles não dominavam, eles eram dominados. Dominados por quê? Dominado porque eles não tinham sido libertos. E isso então fez com que eles nunca se esquivassem, ficassem livres da escravatura do Egito. Sempre lembrava o que estava lá depois do mar. Nós atravessamos o mar, mas além do mar está Gósen. Deixamos a terra de Gósen. Deus tinha algo muito melhor. Deus tinha a terra prometida, mas estavam sempre pensando em Gósen. Tem pessoas que só pensam no mundo, só pensa numa vida boa aqui, só pensa em uma boa religião. Nós temos algo melhor do que qualquer religião, melhor do que qualquer posição na sociedade. Nós temos uma terra que está além do rio. É por isso que as pessoas elas não se levantam. Elas não rompem as barreiras. Qualquer coisa, elas se prostram. Elas se esmorecem. Se eu agarrar isso como deve ser agarrado, como eu estou lendo aqui, eu vou ter um problema. Você terá um problema se você continuar com esse pensamento, que vai ter problema. Todos que tomam Cristo em sua palavra nunca irão ter problema. Embora Satanás levante uma barreira, levante uma ventania, Satanás levanta terríveis ondas para te deixar prostrado, apático diante disso. Mas não é isto. Dê um passo para você ver se o Senhor não sustenta o que você faz. Tome uma decisão pelas Escrituras, ver se Deus sustenta ou não sustenta o que você faz. Com quem Deus falhou na Bíblia? Me mostra um aí. Vamos começar lá no Jardim do Éden. Vamos terminar no Apocalipse. Qual homem que Deus deixou desamparado e deixou de lado? Quando ele estava tirando a vida de um homem, um pregador, mais fino que eu já li o sermão dele. Esse homem era Estevão. O homem começou lá no Jardim do Éden, correu a Bíblia inteira e chegou até naqueles dias ali. E quanto mais ele abria a palavra, mais os demônios se alvoroçavam. Até que determinaram matar Estevão. E quando Estevão estava morrendo, Deus não deixou, disse: vem cá, moço, olha para cima. Estevão olhou e viu o céu aberto. Significa que ele viu as dimensões abertas. Ele passou pela primeira, segunda, terceira. Tá bom, né? Hoje nós estamos bem, né? Passou pela primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, e viu a sexta dimensão. Passou um pouco mais na frente e viu Jesus. Ele viu a sétima dimensão. Quando um homem agonizante, sangrando de um apedrejamento, viu Jesus à destra de Deus, a maior dor seria um refrigério. A maior dor seria um consolo. E a Bíblia diz que Estevão adormeceu nos braços de Deus. Nós estamos diante. Deus nunca, você não vai ler na Bíblia que Deus levantou um grande herói na Bíblia.
Vamos ver o grande herói da Bíblia. Qual o grande herói na Bíblia? O homem famoso da Bíblia que fez uma grande obra. Nabucodonosor, Nimrod, Herodes, Pôncio Pilatos, mas por perto da morte de Cristo. Qual o grande homem na Bíblia? Zedequias, o chefe do exército de Acabe. Acabe. Nenhum homem na Bíblia de ponta não fez absolutamente nada. Quando Deus quis um homem para representá-lo, sabe o que ele fez? Ele foi lá na casa de Jessé, tirou um menino e disse: manda esse garoto pastorear suas ovelhas. E você vai ver o cuidado que ele vai ter com elas. Ele vai enfrentar o leão, vai enfrentar o urso e não vai perder a batalha. Porque um dia Israel vai ser desafiado por um demônio chamado Golias. Ele vai ser o homem que está preparado para destruir, para matar aquele gigante. Agora, de onde ele veio? A Bíblia diz: Davi, eu te tirei de trás das ovelhas e te dei um grande nome. Deu um Salomão para Davi, fez uma grande obra. Por isso que Deus não podia levantar um profeta nesta hora que fosse um grande empresário, um grande líder religioso que aplaca o mundo todo ao seu redor. Deus foi lá numa montanha, num casebre de madeira, num lugar da América pobre, lá em Burkesville, e tirou William Branham entre 10 irmãos, ele sendo o primeiro daquela família, e disse para ele assim: não contamine o seu corpo, não beba, não fuma, não se envolva com mulher, que quando você for maior, terei uma obra para ti. E Deus guardou aquele moço, aquela criança, até que Deus pôde tratar com ele. Então não foi com Rockefeller, então não foi com os grandes presidentes americanos e os grandes vultos religiosos da América. Por isso que hoje não tem lembrança de William Branham nos Estados Unidos inteiro. Para chegar nos Estados Unidos e perguntar por ele, que ninguém sabe mais sobre ele, a não ser as pequenas igrejas que restaram. Mas a obra que este homem fez, não nasceu um homem na história, e nem irá nascer, que fez uma obra do porte, do volume que William Branham fez. Ninguém pôs tanta alma no céu como esse homem pôs. Primeiro, ele nasceu numa casa de católicos, fabricantes de bebida alcoólica, de uísque. Uma família que era rejeitada na região, não tinha um bom nome, eles não tinham um bom nome. Mas aquele homem tinha tanta sede de Deus, tinha tanta vontade de conhecer a Deus, sabe o que ele fazia? Ele entrava na mata, falei: eu não sei onde ele está, não sei onde é a casa dele, se eu soubesse, eu ia bater na porta dele agora. Aí ele escrevia uma carta para Deus e pendurava na árvore. Isso era um desejo de ele ter algo. Agora, você acha que aquelas cartas que o William Branham escreveu, ele não encontrou uma carta escrita a punho respondendo a dele. Mas o Senhor vinha ao William Branham e respondia o clamor da alma dele, o desejo que estava dentro dele. E cada filho de Deus, nascido nesta hora da palavra, tem o mesmo desejo que aquele homem tinha, tem a mesma coragem que ele tem.
é tão valoroso e corajoso como ele é. Amém? Porque o mesmo Espírito que viveu nele está vivendo em nosso meio. Ele é o mesmo hoje, nesta noite. As mulheres se vestem da maneira que ele trouxe a mensagem. Os pregadores genuínos recebem o Espírito Santo e se torna a voz dele. O que nós pregamos é uma continuação. As obras de William Branham não estão mortas. Ele foi para a sepultura, mas as obras estão vivas. Você não pode matar a obra de um herói. Você não pode fazer cair no esquecimento uma obra como a de Moisés, como a de Davi. Você não pode fazer uma obra cair no esquecimento como a de Paulo, muito menos do profeta do Senhor. Isso está vivo em nossa alma. Quando você escuta alguém pregando esta mensagem na mesma unção que ele estava, pode ser uma voz diferente, mas é a voz do Senhor que o William Branham trouxe, a voz do sétimo anjo, despertando, acordando, tirando vida da sepultura nesta hora. Deixa eu adiantar isso aqui agora. A marca da besta. Rapidamente. Quando fala marca da besta, né, desperta a curiosidade das pessoas. Né? Se eles soubessem o que é a marca da besta. Agora, você vê como isto foi representado em Ezequiel. Vou tomar algumas profecias agora. Olha, se essa geração for poupada, lógico, que é uma força de expressão. Mas tem tanta gente boa. Não tem muita gente boa, mas eu digo as palavras do Senhor. Bom é Deus. Quando o jovem rico diz bom mestre, bom não, bom é Deus. Tem tanta gente boa, tem tantas crianças inocentes, tem. Mas, por causa do pecado, ninguém vai ser poupado. Quando Acã pecou, toda a família foi dizimada. Quando o pecado entrava no arraial, nos dias de Moisés, tudo era dizimado, não sobrava ninguém, não podia deixar nem sombra do pecado. Isso estava dizendo que quando o sangue de Cristo cai na alma de um homem, de uma mulher, não fica nem sombra do pecado. Não fica um restinho para amanhã, não. Acaba na hora. Agora ele disse, eu vou unir algumas profecias aqui, bem rápido. Ezequiel capítulo 9, tá? Ezequiel 9, às vezes tem alguém acompanhando a gente que não sabe que Ezequiel 9 é melhor que a gente leia. Ezequiel 9 é uma profecia cumprida no ano 70, tá? Uma profecia cumprida no ano 70, vamos lá rapidamente. Começa, então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo, fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com suas armas destruidoras na mão. Eis que vinham 6 homens a caminho da porta alta, que olha para o norte, e cada um com as suas armas destruidoras na mão. E entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Bronze é julgamento e o tinteiro. Se tem um tinteiro, é porque esse homem vai escrever. Se tem um tinteiro, porque esse homem vai fazer algum trabalho, tá? Isso foi uma visão de Ezequiel. Um homem
vestido de branco, com um tinteiro no seu cinto, e diz: e a glória do Deus de Israel se levantou do querubim, sobre o qual estava até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão na sua cinta. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse: ouvindo eu, passai pela cidade após ele, e feri, não poupe vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, mancebos, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, e começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Disse-lhes: contaminai a casa, enchei os átrios de mortos. Saíram e feriram na cidade. Isso, sabe onde se cumpriu isso? Lucas 17. Lucas 17, 30 e 31. Aqui se cumpriu esta profecia que está escrito: assim será o dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que perderas, salvá-la-á. Digo-vos, agora 34 aqui, já muda, depois de 2000 anos, chega no nosso dia. Mas detenhamos aqui, foi quando eles entraram no santuário, e a cidade com a porta fechada, e ela foi sitiada pelo imperador romano Tito, e isso aconteceu por 2 anos, eles morreram de fome. Eles ficaram loucos, e Jeremias profetizou dizendo que eles iriam comer a carne um do outro, comer os seus filhos cozidos. Ficaram loucos. Foi quando Deus destruiu Jerusalém inteira, e o santuário, o templo, foi queimado, para se cumprir a profecia que o Senhor tinha dito: não ficará aqui pedra sobre pedra. Ezequiel 9, Lucas 31, é o cumprimento dela. Agora vejam, continuarei aqui agora. Agora, cheguemos ao Apocalipse. Agora eu gostaria que vocês tomassem seus lápis para anotarem. Eu gostaria que vocês anotassem Apocalipse 14, versos 6 ao 12. Estes são os últimos 3 anjos, 3 anjos depois dos últimos 7 anjos. Ali haviam 3 anjos especiais que vieram. Você observou isto? Agora, eu quero que você observe aqueles últimos 3 anjos. O primeiro anjo, em Apocalipse 14, o primeiro anjo havia soado a trombeta do Evangelho e tinha o eterno Evangelho para pregar para todo o mundo. Foi Martim Lutero. O segundo anjo parece que pregava um Evangelho de santidade, João Wesley, porque ele disse que a igreja havia cometido fornicação. E o terceiro anjo bradou para que escapassem da marca da besta. Aqui, volte em São Lucas 17, 31. Naquele dia, quem estiver no telhado,
tendo suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Agora, o que o terceiro anjo veio advertindo? Ele diz, o terceiro anjo bradou para que escapassem da marca da besta. O primeiro anjo, na reforma, Lutero pregou o evangelho. O segundo anjo, Wesley, na santificação, ele corrigiu a fornicação da igreja. Mas a terceira mensagem, a mensagem pentecostal, deve ser o verdadeiro mensageiro lhes advertindo para escaparem da marca da besta, dizendo, qualquer que receber a marca da besta, o mesmo beberá da ira de Deus derramada sem mistura na taça da indignação que será derramada sobre o povo. Esta é a própria mensagem hoje. Esta é a própria mensagem hoje. O terceiro anjo, a terceira mensagem, a última mensagem, a mensagem luterana, a justificação, a mensagem luterana, a santificação, e a mensagem pentecostal do selo de Deus. Fujam da marca da besta, saiam desses grandes muros da Babilônia, sejam selados no reino de Deus. Agora, essa mesma advertência foi lá no Antigo Testamento, Ezequiel 9, para Israel. E quando chegou a palavra em Israel, para o povo hebreu, então o Senhor veio, a palavra em carne apontava lá em São Mateus capítulo 24, que aquele tempo chegaria para eles. E ele mostrou a estrutura do templo e disse, isso aqui vai ser destruído. Ele falou entre linhas, ele advertiu que aquilo iria acontecer. Agora você diz, mas o povo não entendeu? Entendeu, porque não foi pego nenhum crente cheio do Espírito Santo na cidade. Não foi pego nenhum dentro dos muros da cidade. Todos eles estavam livres lá fora. Não vai ser pego nenhum eleito pelo diabo agora. Não vai ser pego nenhum homem e mulher que tem o sinal de Deus. Aquele anjo que saiu com o tinteiro para marcar os que choravam, os que se abominavam, os pecados da cidade, esse anjo hoje caminha em nosso meio, é o Espírito de Deus, marcando os eleitos que abominam e que gemem contra o pecado que se comete nesta era. Uma era sodomita miserável, uma era de nudismo, uma era de paganismo, uma era do povo extremamente religioso, porém perdidos. Então ele sai agora e vai marcando, vai selando os que gemem, os que abominam, os que choram, os que lamentam pelo pecado que se comete na cidade. Ou seja, nesta era. Ele não vai selar nem ninguém que está gostando deste mundo. Se você gosta dessa coisa aqui, não espere que o Espírito Santo venha tratar com você e venha te selar no corpo de Cristo. O selo da redenção, o selo da promessa, lá de Efésios capítulo 1, verso 13. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Você não abomina esse mundo despeitado, que tem muitos que faz uma propaganda negativa do produto, porque ele gosta do produto, quer comprar. Não é esse o bom comerciante? O bom fala, esse cavalo não presta, rapaz, esse cavalo já tem 100 anos. Escuta, esse carro está com motor para fundir, para você não comprar, porque ele quer comprar o objeto. Então ele primeiro fica, coloca
1000 defeitos na coisa, porque ele é o interessado. Um rapaz queria namorar uma moça bonita, e a moça não queria namorar com ele, é direito dela. Ela era feia mesmo. Ela era feia mesmo. Depois que ele perdeu a batalha, ela era feia mesmo. Ela não queria isso mesmo, estava só tentando. A questão, minha gente, que você não suporta isto, porque aquele que está na sua alma não suporta. Observem, o próximo versículo, 12, o 13. Benditos são os mortos que morreram no Senhor. Qual o seguinte? Armagedon. A igreja partirá. Então, depois da mensagem do terceiro anjo, a igreja irá embora. Agora veja, estávamos pregando outro dia na igreja sobre aqueles anjos, mostrando os últimos 7 anjos e a mensagem dos anjos. Esta unção especial veio daquelas 3 eras, aqueles 3 últimos anjos. Observem, Apocalipse 7, João foi levado em espírito para a glória. Ele viu esta vinda, ele disse: vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos. Agora ouça atentamente, mantenha suas escrituras prontas para serem anotadas. Retendo os 4 ventos, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, até que eles estivessem selado os servos do nosso Deus em suas testas. Agora compare isto com Ezequiel 9, e vejam, ele se aproximou com as armas destruidoras e susteve até que o escrivão fosse e selasse. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo. Ele tinha que selar os servos de nosso Deus em suas testas. Nós sabemos que a igreja nunca é chamada de servos. Escute bem isso. Aqui já está conectando uma outra profecia. Você viu Ezequiel 9 e Lucas 17:30. E aqui já, em seguida, já conecta outra. O anjo que levantou da banda do sol nascente. Isso não tem nem interpretação, que anjo que é esse, né? Agora veja, a igreja não é servo, a igreja é filho. Judeu é servo. A igreja gentia não é servo, é filho. Ele diz, filho e filhas. Israel é servo de Deus. Abraão era servo, era seu servo. Israel, seu servo, o servo de Deus. Mas a igreja é chamada de seus filhos e suas filhas. Retenha os 4 ventos. Por quanto tempo? Até termos selado os servos de Deus, Israel, em suas testas. Oh, deixe-me voltar a uma pequena história antes de seguirmos adiante. Observe o que aconteceu. Os servos de nosso Deus, Israel. Israel foi espalhado certa vez na Babilônia. E foi para a Babilônia enquanto eles foram trazidos de volta. Quando eles vieram, esta é a segunda vez. A primeira vez foi o Egito. Então a segunda vez foi na Babilônia. Deus espalhou através do Império Romano. Jesus disse em Mateus 24, aprendei uma parábola
como eu comecei ontem à noite, a parábola da figueira. Agora, veja, a aplicação disso, o cumprimento disto. Ele fala em seguida da parábola da figueira, tá? A figueira, ela iria amadurecer, e Deus ia selar os servos dele. Isso está aqui exatamente em Apocalipse capítulo 7. Agora, o que Deus fez? Deus primeiro levantou um profeta em 1933. Em 1947, o Senhor vinha a este profeta. De 40 a 45, Israel foi espalhado. A primeira vez foi no Egito. Israel conheceu José. Escute isso. Eles estavam no Egito, eles conheceram José. José foi vendido como escravo. Não foi? E depois foi preso, acusado que estava assediando a mulher de Potifar. Não foi? Mas quando uma fome atingiu o mundo inteiro, Deus levanta José da prisão. Deus levanta José da prisão, e ele era o filho da prosperidade, e ele então passou agora não ser mais escravos e nem prisioneiro, pois agora ele era governador. E como governador, ele administrou aquela nação e beneficiou o seu povo. Ele mandou que todos os celeiros do Egito fosse armazenado, estocado trigo, porque viria 7 anos de fartura, mas depois 7 anos de fome. Jesus foi lançado na sepultura, foi morto, acusado de falso, levantou da sepultura, e o mundo todo foi beneficiado por ele durante 7 eras. Agora, nesta era final, ele tem uma esposa, não tem? Agora é hora dele dar-se a conhecer aos seus irmãos. Num tempo de fome, num tempo terrível, num tempo de perturbação, num tempo de escravidão. Então Israel, Jacó, foi forçado a ir no Egito para comprar trigo do seu próprio filho. Os judeus agora estão lá na Palestina, lá em Jerusalém, e eles querem encontrar o José deles. Eles querem conhecer o Cristo, mas vai vir um tempo de amargura, vai vir um tempo de perseguição. E nesse tempo de angústia e perseguição, então Cristo se dá a conhecer e se manifesta a eles. A história se repete agora numa era intelectual, numa era moderna. Se Jesus aparecesse fora de tempo lá, eles não aceitariam. Se Moisés e Elias aparecessem fora do tempo determinado por Deus, eles não aceitariam. Mas vai haver uma condição: todas as nações irão se arregimentar contra Israel, e vai ser um tempo terrível, quando 2 testemunhas se manifestam ali, Elias e Moisés, e eles irão conhecer a Cristo através desses 2 profetas. Moisés tem a lei, Elias é o profeta. Moisés chama sangue nas águas, e Elias chama seca para o mundo. Enquanto o mundo está se desgraçando todo, Israel é sustentado por esses 2 profetas.
enquanto o mundo gentil está em um bagaço miserável, estão morrendo de fome, é uma grande prostituição religiosa, o anjo do Senhor, Cristo, veio em nosso meio para dar comida para a sua esposa, amém. O mundo vai estar em bagaço, mas Israel tem lá 2 profetas, tem a palavra. A noiva está no meio de uma fome terrível. Esse é um tempo de fome, esse é um tempo de escassez, é um tempo terrível agora. Mas falta pão nesta mesa? Não! Porque o Senhor tem provido pão para ela nesta hora. Isso vai voltar para Israel, mas Deus enviou um profeta para abrir a palavra e alimentar a nossa alma. Rejeitar isso é pecado. Amém. Rejeitar isto é pecado. É comida num tempo de fome. É água abundante em tempo de sede. Jesus não está em nenhuma igreja no mundo, mas Ele está na sua noiva. Ele está no seu povo nesta hora, separado do mundo. Deixa eu adiantar isso aqui. Ele disse, até termos selados, deixa eu voltar ao sentido da leitura. Israel é servo e Deus, é servo de Deus, mas a igreja é chamada de seus filhos e suas filhas, e retenha os 4 ventos. Por quanto tempo? O anjo que levantou, ele disse, olha, retém os 4 ventos dos 4 cantos da terra. Tá? Por quê? Aqui está. Ele fala por quê? Agora, ele disse, quando virem a figueira brotar e todas as suas árvores, sabei que o tempo está próximo, está à porta. Um velho hipócrita pega isto, velho incrédulo, e diz, aquela geração passou, outra geração passou, ele mentiu. Isso é Mateus 24, né? Ele não mentiu, porque eles não têm aplicação espiritual da palavra. Ele não disse a respeito da geração de então. Ele disse, a geração que vir a figueira produzindo seus brotos. Se Deus tinha que fazer Israel repatriar, Ele fez com que 200 milhões de demônios saíssem do rio Eufrates, certo? E desencadeasse uma perseguição ao redor do mundo. Era 6ª trombeta soando e repatriando Israel. A aflição dos dias de Tito, para aqueles pais hebreus, repete 1940. Agora, por que Deus tinha que fazer Israel repatriar? Porque ele disse, olha, recolha eles, porque se não for recolhido, não vai sobrar ninguém. Todos irão morrer. Agora, não está falando que está selando os gentios, selando os servos de Deus. E quando eles foram para a sepultura, o espírito deles clamou vingança sobre os seus exatores. E a Bíblia diz que a eles foram dadas compridas vestes brancas. E diz que eles descansassem, para quê? Até que se completasse quem? O número de seus conservos. Então, os 144 mil tem que se completar com os judeus que morreram em 1940. Isso é Bíblia e é mensagem. Eles vão morrer
também os 144 mil, para se completar, até que sejam completados. Então, eles estão selados. Eles receberam vestes brancas. Eles não conhecem a Cristo. Eles não sabem quem é Cristo. E lá na sepultura também não foi revelado. Mas eles estão aguardados. Agora então Deus vem e faz com que a figueira brote. A figueira brotou. Tá? E essa geração passou. E os gentios foram chamados, a noiva foi chamada. E o mundo está esperando cumprir a profecia da figueira brotar. Isso já está há mais de 50 anos passado. A figueira já brotou. Quem que é a figueira? Israel. O que Israel é? Uma nação. Tem a sua moeda, tem o seu parlamento, é a nação mais poderosa do mundo, respeitada e temida no mundo inteiro, que mata a fome do mundo lá no deserto. Os árabes ficaram lá no mesmo lugar durante mais de 2.000 anos, só tinha pedra, serpente e escorpião. Israel entrou lá, virou um celeiro. Onde um filho de Deus põe a mão, tem que prosperar. Onde um filho de Deus põe a mão, a coisa tem que melhorar. Ficaram lá os ismaelitas 2.500 anos, só tinha pedra, serpente, escorpião e guerra e briga. Israel entrou naquela pequena faixinha lá que deram para Israel, hoje é o celeiro do mundo. Vende tecnologia para o mundo inteiro. Figueira brotou. Passou. Agora é os gentios. Agora Deus envia um profeta com o genuíno Pentecostes. Não um Pentecoste fanfarrão, de barulho só, mas de poder, de mudança, de transformação. Uma experiência com Deus, de falar a palavra, não uma cura divina, requenguela, manquitola, mas uma cura divina perfeita. Crentes perfeitos, homens e mulheres que nasceram da palavra e são testemunhas de Cristo. Não somos uma imitação, não, Senhor, somos produtos legítimos. Amém. Não estamos imitando uma igreja, não estamos imitando uma religião, não somos personificadores da Bíblia, somos genuínos, gerados pela palavra. Isso é Apocalipse 7. Agora, eu tenho várias escrituras aqui, mas Senhor, observe lá atrás, em Joel, no 2º capítulo, onde preguei aqui, há não muito tempo atrás, a respeito dos 4 insetos. Mas deixa eu ler a Bíblia aqui, é melhor eu ler a Bíblia que eu vou adiantar. Joel capítulo 2. Joel está depois de Daniel, 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos filhos terão sonhos, e vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Mostrarei prodígio no céu, na terra sangue, fogo e coluna de fumo. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião, em Jerusalém, haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Atos capítulo 2, outra profecia se cumprindo em dupla. Uma profecia
com dois sentidos. É uma dupla profecia. Atos 2:19 é uma dupla profecia. Está escrito: e farei parecer prodígio em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse é a pregação de Pedro. Agora, a pergunta é esta: o sol se escureceu naqueles dias? Nos dias dessa profecia, o sol se escureceu? Mas tem mais ainda, quer ver? Aí Pedro diz assim: necessário vos é que os céus contenha até o tempo da restauração de todas as coisas. O céu conter é o céu esperar até a restauração. Amós 3:7 é a restauração. Zacarias 14:7 é a restauração. Restauração. Amós 3:7 é para nós. No tempo da tarde haverá luz, é para nós. Então, deixa eu repetir tudo: farei parecer prodígio em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. Isso não era o dia de Pentecostes. O sol se converterá em trevas. Naquele dia o sol brilhava, Cristo estava plenamente na igreja. A lua em sangue, a igreja não estava manchada com pecado. Quando o pecado quis entrar através de Ananias e Safira, Deus matou os dois. Então não tinha sangue na lua. Antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Esta profecia é exatamente na vinda de Malaquias 4. Esta profecia é nos dias da voz do sétimo anjo. Esta profecia é hoje. Os céus, vapor de fumo, que é fumaça, sangue, que foi sangue, foi a Segunda Guerra, e diz o apóstolo São Pedro: e farei parecer prodígio em cima no céu e sinais embaixo na terra. Em 2000 anos teve prodígio no céu? Eu estou apenas perguntando assim para entender. Nos dias do Mont Blanc apareceu um pilar de fogo. Nos dias do Mont Blanc, no Rio Ohio, deu um estrondo no céu, desceu uma estrela e a estrela falou. Isso é prodígio no céu? No Quênio Sabina aparece a nuvem em formato do rosto de Cristo. Isso não é prodígio no céu? Sinais, sangue, vapor de fumo na terra, guerra, a Segunda Guerra. Essa profecia tem se cumprido. Eu estou falando de profecias que se cumpriram tanto no Antigo como no Novo Testamento, fechando o tempo. Agora a última profecia. Eu vou correr para isso, termino em 10 minutos para vocês. A última profecia. Isso aqui daria para ir muito longe. Essa aqui é São Mateus 24, gente. Eu estou fazendo da maneira mais simples possível, sem entrar em muitos detalhes, tá? Mas isso aqui é o cumprimento. Agora, se a gente pegar a mensagem do terceiro Êxodo, o terceiro Êxodo vai apurar a coisa. Se você pegar a mensagem do terceiro Êxodo, você vai ver que tem um movimento espiritual por detrás de uma cortina que vai botar a noiva à prova. O profeta disse que Israel misturou a semente lá no Egito, houve um êxodo.
Os judeus misturaram a semente, houve outro êxodo. Então, matou as crianças nos dias de Moisés, não foi? Matou as crianças nos dias de Cristo. E hoje não tem mais morte, matando, cortando, degolando criança por aí. Hoje é casamento misto. Tá? Satanás está matando essa geração com casamento misto. Tá? É isso. A morte hoje é esta. E por detrás desta cortina haverá um aperto. Porque os próprios filhos gerados dentro da nossa casa vai se pôr contra você. Tem igreja hoje da mensagem que tem um ensinamento tão raso, que a hora que chegar isso aí, eles não vão entender. Vão acabar matando o próprio irmão. Deixa eu repetir isso aqui. Deixa bem gravado isso aí. Não apague isso nunca. Tem igreja na mensagem que tem ensinamento tão raso, que quando chegar esta hora, vai matar o seu próprio irmão e vai tê-lo como inimigo. Porque vai ser algo dentro do grupo e não do mundo. Ai daquele que não estiver o selo de Deus nesta hora, vai confundir tudo. Agora vamos para uma última escritura, São Mateus 11, 23. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatidas até aos infernos, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para Sodoma no dia do juízo do que para ti. Essa profecia se cumpriu. Exatamente aqui, ó. Mensagem, o arrebatamento. Para mim foi tão impressionante isto hoje. Aí eu fico meio agitado com as coisas que eu começo a ver, sabe? Qualquer homem ficaria agitado. Olha aqui, ó. O mesmo filho se pôs de pé ali certo dia. Ele disse, ó, estou pegando um texto muito especial da mensagem. É o parágrafo 190. O mesmo filho se pôs de pé ali certo dia. Ele disse, Lázaro, vem para fora. E um homem que tinha estado morto por 4 dias, podre, seu nariz caiu, cheirava mal, ele veio para fora. Disse, o Senhor disse, não vos maravilheis disto que vocês estão vendo aqui, um homem, porque vem a hora, amém? Quando todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, a voz do Filho de Deus. Quando Lázaro saiu, houve um impacto naquela multidão no cemitério. Jesus bem sereno e calmo, disse, não maravilhe disso não, não se espante com isso, que vai vir um dia que todos irão sair. Quem que vai sair? Quem ouvir? A sua voz. Você saiu da sepultura? Mas tem uma igreja para sair de lá também. Uma pessoa encarcerada numa sepultura hoje, como vai chamar a outra que está morta lá? Como que um escravo liberta o outro? Não. Quem liberta um escravo é aquele que saiu da escravatura. E você está liberto da escravidão, do pecado, da carne, porque Ele te selou com o Espírito de Deus. Aleluia! Agora ela tem esta voz, é a sua voz, é a voz
desta mensagem que vai chegar lá é a voz do Senhor. É a voz do Senhor. Todos ouvirão sua voz. Então ele vai descer aqui para falar. Ele está falando agora mesmo. E chamando aquela igreja. Onde o rapto vai se dar. Agora, quando ele fala isso, o irmão Branham diz assim: olha, dessa maneira haverá um arrebatamento. Eu me lembro justamente minha última mensagem na Califórnia, onde eu pensei que nunca voltaria onde eu predisse. Los Angeles irá para debaixo do oceano, assim diz o Senhor. Irá. Ela está acabada, ela está escavada pela água, ela está terminada. Em que hora? Eu não sei quando, porém, ela será fundada. Imediatamente depois daquilo, os terremotos começaram a sacudir e a arquear. Lembre-se, muitos de vocês, homens de pé, lá naquela rocha, aquele dia, quando aquele anjo desceu ali, quem que era esse anjo? Apocalipse 10. E aquela rocha, aquele dia, quando aquele anjo desceu ali, e aquela luz, o fogo caindo do céu, e ao redor da rocha onde nós estávamos, encontrávamos lá, rochas precipitaram-se das montanhas, caindo de lado a lado ali. Ela detonou 3 vezes. Severamente, e eu disse, o juízo cairá sobre a costa oeste. 2 dias depois daquilo, o Alasca quase afundou. Lembre-se, aquele mesmo Deus que disse aquilo, disse, Los Angeles está condenada, ela está acabada, eu não sei quando, eu não posso lhes dizer, eu não sabia que disse aquilo, eu não sabia que tinha dito aquilo. Porém, este irmão aqui, eu creio, um dos Moseles, ou creio, estava comigo, numa rua lá. Eu não sabia o que era até que eu consultei a Escritura. Jesus, o profeta foi lá na Escritura, quero saber o que é isso aqui. Se Deus falou, tem que ter uma escritura para isso. Não pode Deus falar, não ter uma escritura para aquilo. Amém? E o que aconteceu? Aí ele foi na escritura e o Senhor levou lá. E Jesus disse, Cafarnaum, Cafarnaum, quantas vezes tu que te ergues, melhor dizendo, até os céus, serás abatida até os infernos, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria se permanecido hoje. E dali a cerca de 150 anos, Sodoma já tinha estado na terra, então Cafarnaum está na água também hoje no fundo do mar. E aquele mesmo Espírito de Deus disse todas essas coisas, e fez todas estas coisas. Ele disse ali, ó cidade de Cafarnaum, que te chamaste pelo nome de anjo, ó Los Angeles, como te ergues até o céu, a própria raiz, o trono de Satanás, veja, tu ergueste. Pregadores, é um cemitério para eles. Bons homens vão ali e morrem como ratos. Bons pregadores vão pregar em Los Angeles e morrem como ratos. Que massacre! Tu que te chamas pelo nome dos anjos, se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Porém é chegada a tua hora. Observe e veja, se não for, eu sou um falso profeta. Está vendo? Ali está ela jaz ali.
Agora, iria falar do rapto aqui para frente, mas deixa eu só terminar uma coisa aqui. Se fosse feito em Cafarnaum, que é Corazim, Aditi, Corazim, Aditi, Betsaida, né? Um conglomerado de ilhas, de cidades, quer dizer, né? Cidades próximas, mas a central era Cafarnaum, quando Jesus profetizou, falou essas palavras de Mateus 11 e 23. Agora, se lá em Sodoma chegasse um anjo lá e pregasse para os sodomitas e fizesse que Jesus fez em Cafarnaum, eles se arrependiam. Os ninivitas se arrependeram, certo? Os ninivitas se arrependeram, eles teriam se arrependido. Mas os anjos que foram lá em Sodoma não fizeram nenhum sinal. Biligrã não fez nenhum sinal. Mas sabe o que acontece? Então ela ficou sentenciada, porque aquele mesmo espírito que negou o Senhor Jesus estava lá em Sodoma. E quando o Senhor veio em Cafarnaum e fez os mesmos sinais, fez sinais, e se repetisse aquilo para Sodoma, Sodoma se arrependeria. Mas o que é impressionante, sabe, eu começo a falar e eu deixei algumas coisas para trás, e eu sinto parar, porque abriria mais o assunto, tá? Quando na história do mundo teve 33 anos de ressurreição de mortos, quando no mundo milhões de pessoas ficaram sabendo a sua vida passada e o que viria no futuro, quando no mundo foi criado esquilos, quando no mundo foi curado uma gambá, quando no mundo Deus levou um homem do outro lado e mostrou os seus convertidos lá. As obras que o Senhor fez, desde 33 até 65, fechou a porta para o mundo. Terminou a coisa. Você já pensou? Se as obras que o irmão Branham fez fossem em Cafarnaum, fosse lá em Sodoma, aquele povo não se levantaria? Uma geração, esta geração, não se repetirá nunca mais o que houve ao redor do mundo. Nunca mais nós veremos um ministério desta envergadura. Nunca mais Deus para um homem na terra, que em tudo ele foi semelhante a Cristo, para uma causa e para um propósito. Primeiro, a levantar a noiva, tirá-la das sepulturas romanas. Segundo, para chamar os seus companheiros das eras que dormem. Terceiro, levá-la no arrebatamento. O que vai ser requerido dessa geração vai ser muito mais para os sodomitas, vai ser muito menos para os sodomitas, muito menos para os israelitas nos dias de Cafarnaum. O que vai ser requerido desta geração não se pode calcular, porque nunca houve na história uma manifestação tão poderosa de Deus na terra entre nós. E o mundo ficou pior dos dias do irmão Branham para cá, porque isso é o assim diz o Senhor que ficaria. Agora veja a grandeza, a misericórdia, a bondade de Deus, de ir no meio dos escombros do mundo, no meio da escuridão do mundo, e apanhar uma pedrinha lá embaixo, era diamante, agora tem lapidada, ela está brilhando e mostrando a beleza de Cristo. Você é esta pedra jogada nos escombros do mundo. Deus levantou você, te lapidou pela palavra e te fez semelhante a Ele. Amém. Deus abençoe em nome do Senhor.